Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez para nós fazermos as reflexões à luz da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que esteja conosco, nos acompanhando, nos iluminando, que possa aquecer o nosso coração com o nosso amor, a nossa harmonia, a nossa vivência diária com aqueles que nós amamos. Que nós possamos fazer uma reflexão que possa ser um divisor de águas na nossa vida. E o tema que nos coube para a reflexão de hoje, nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 46. Livro esse que faz parte da coleção Fonte Viva, em que o benfeitor Emmanuel tece comentários acerca de versículos do Evangelho. E o título dessa lição é Quem és? E esse comentário, esse versículo, é um versículo que está no Evangelho de Tiago. Tiago, que é o Tiago menor, filho de Alfeu, irmão de Judas, o Tadeu. Ele tinha um parentesco com Jesus. Mas então, voltemos nós, não é? Para os nossos olhos assim tão acostumados a se fixarem nos outros, né? Nós costumamos olhar muito mais o outro do que a nós mesmos. Normalmente nós temos a tendência ao julgamento, né? Geralmente julgamos, condenamos, comparamos. Então, que nós voltemos os olhares para nós mesmos, né? Esse olhar para que nós possamos fazer uma análise sincera, uma análise pautada pela humildade, um olhar sincero com o desejo da nossa melhoria, do nosso crescimento, e que com essa evolução nós possamos ser instrumentos de Jesus. Para que nós, tendo uma visão mais clara acerca de nós mesmos, nós tenhamos um olhar mais compreensivo, mais amoroso para com o outro, para com todos os outros. Então, nós precisamos perceber quando há uma postura de muita dureza, de muita intransigência, de muito julgamento de nós para com os outros, né? Porque normalmente isso está associado a uma grande superficialidade quanto a nós mesmos, né? Uma visão muito superficial sobre nós é porque nós temos até um certo medo de mergulhar em nós. Mergulhar nas nossas dificuldades, temos medo de acessar as mais diversas sensações que nos preenchem. Né? Temos medo de olhar para as nossas más tendências, para as nossas imperfeições. E quem faz esse caminho de olhar para si, né? Quem faz esse caminho de forma natural, desenvolvendo para com o outro a misericórdia. Isso vai acontecendo de maneira natural, gradual e natural. Vamos aumentando a nossa capacidade de compreensão, porque sabemos e sentimos que precisamos disto também. Temos o exemplo do apóstolo Pedro, um grande exemplo disso. Antes tão duro, muitas vezes intransigente, mas que depois da negação, que ele conseguiu mergulhar um pouco mais fundo nele mesmo, ele passa a reconhecer as suas próprias fragilidades essas que ele acreditava não ter, e aí dali em diante ele começa a ser um Pedro, um real apóstolo, extremamente misericordioso, conciliador, que nós observamos ao ler a obra Paulo e Estevão. Jesus, quando nos fala da entrave no olhar do outro, né,
ele sempre... Mas precisamos primeiro tirar o cisco do nosso. Então, esse ensino já está nos falando sobre esse olhar para si mesmo. E aí, lendo especificamente o que diz no versículo dos comentários de Emmanuel, que é assim: há um só legislador e um juiz que vos pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julgas? A outrem? Tiago 4:12. É uma fala forte, né? Ela que nos coloca no nosso devido lugar. Quem és tu para julgar ou usurpar o lugar que na verdade é de Deus? O lugar de julgamento só serviria a Deus e nem Ele nos julga. Só Deus define realmente o que é a verdadeira justiça. Deus que é tão sábio e não tem um tribunal onde Ele julga caso a caso dentro da sua sabedoria. Ele criou um tribunal que é a nossa consciência. Cada um de nós por si tem um tribunal na sua própria consciência. Por isso não cabe a nós julgarmos o outro. Há uma justiça no universo infinito. E no livro Libertação, Gregório e os seus súditos, a sua falange, em que eles dominavam e acreditavam que eram os juízes da força maior da vida. Então, segundo eles, né, eles se sentiam muito juízes, porque eles entendiam que a justiça precisava de justiceiros, e se colocavam em tal posição de profunda cegueira espiritual, porque nós não precisamos de justiceiros. A justiça verdadeira precisa de amor, precisa de misericórdia, precisa de benevolência. Nós somos imperfeitos, todos nós. A abrangência da nossa visão ela é muito limitada. Ainda mais quando nós tratamos destas questões que são tão profundas, que são as questões internas do nosso íntimo, do nosso mundo íntimo. Então, como nós podemos emitir opinião em situações que nós desconhecemos de todo? Nós não conseguimos ver. Nós só conseguimos ver uma pequena parte do que o outro nos permite ver. Uma coisa é analisar o ato em si, a conduta. Outra coisa é analisar o indivíduo autor da conduta. Então, nós precisamos ter cuidado em emitir opiniões que na maioria das vezes são levianas em relação ao outro, distantes da realidade. É muito importante que nós lutemos contra esse tipo de atitude. Nós precisamos ter em mente que todos nós somos espíritos em evolução e nós vamos errar. Hoje, amanhã ou depois, pode demorar um tempo, mas em algum momento nós vamos errar. Independente da situação que seja, se merece amparar, assim como eu gostaria de ser amparado. E o Cristo sabia separar o pecado do pecador. Vendo como era tratado, como ele tratava uma alma enfermiça. Quantas almas enfermiças o cercavam? E ele entendia que uma alma enfermiça precisa de amor. Para que com esse amor a alma possa despertar. E é por isso que Emmanuel diz: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura. Muito bonito isso. A gente precisa sim lutar contra o crime, mas nós não podemos abandonar o outro, fazendo coisas escabrosas com ele, das quais nós com certeza não gostaríamos que fizessem conosco. O mundo de hoje, extremamente conectado, em que alguma coisa pode cair na rede e acaba tomando proporções enormes. Quanto mais se compartilha, maiores são as proporções com verdades e com inverdades. Isso, nessa
grande rede de compartilhamento de informações, nós também vemos um grande tribunal de juízes condenando o indivíduo sem analisar uma série de fatores. Então, ainda que a pessoa seja responsável, não nos cabe julgar. Não deixemos de ver o irmão que pode ter caído no momento, mas precisa de mãos para reerguer. Às vezes é só o que precisa, de uma mão realmente querendo amparar para reerguer. Nos lembremos da justiça, que sempre se faz. Ela sempre vai se fazer. Ainda que a humana seja imperfeita, a justiça divina não erra conosco. Deus jamais erra conosco. Façamos a nossa parte, como servidores, como irmãos, estendendo a mão, fazendo uma prece, para que as luzes do Cristo possam iluminar a todos nós. E agora convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bendita, que nos conforte o coração, que nos dê forças para não cairmos nas armadilhas do julgamento, que possamos olhar o outro como irmãos, com amor e transformando cada dia num passo largo rumo ao progresso moral. Que assim seja.